Meu nome é José Carlos, mas na estrada me chamam de Zé Carreta. Com mais de 30 anos de profissão, já vi de tudo um pouco. Mas o que aconteceu naquela madrugada de outubro de 2022 foi algo que mudou minha percepção sobre as estradas e o que podemos encontrar nelas. Era uma viagem como outra qualquer, transportando uma carga de eletrodomésticos de São Paulo para o interior do Paraná. A previsão do tempo indicava chuva, mas nada que eu já não estivesse acostumado a enfrentar. Saí de São Paulo por volta das 10 da noite, planejando passar pela Serra do Cafezal antes do amanhecer para evitar o trânsito pesado. A viagem seguia tranquila até alcançar o início da serra. A chuva começou a cair mais forte e a neblina se misturava com a escuridão da noite, tornando a visibilidade quase nula. Reduzi a velocidade, atento a cada curva traiçoeira. Foi então que o rádio do caminhão começou a chiar, como se alguém estivesse tentando sintonizar uma estação. Alô? Alô? Alguém na escuta? Preciso de ajuda urgente no quilômetro 248. Alguém, por favor. A voz parecia distante, quase um sussurro, e o chiado do rádio tornava difícil entender as palavras. Respondi, mas só recebi estática como retorno. Aquilo me deixou com um pressentimento ruim. Conhecia aquela área e sabia que o quilômetro 248 era famoso por acidentes. Decidi manter a atenção redobrada e seguir em frente, mas não demorou muito para que eu avistasse um caminhão parado no acostamento. As luzes de emergência piscavam fracamente na neblina, e algo me dizia que devia parar. Encostei o meu caminhão um pouco à frente e desci, sentindo o frio úmido da madrugada penetrar meus ossos. À medida que me aproximava, percebi que a cabine estava vazia, a porta do motorista aberta, balançando levemente com o vento. Uma sensação de desconforto me envolveu, mas continuei. No painel, um rádio antigo ainda emitia estática, como se insistisse em transmitir a mensagem de socorro. Foi quando ouvi passos na brita do acostamento. Virei rapidamente, mas não vi ninguém. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som distante da chuva. Resolvi entrar na cabine do caminhão parado para verificar algum documento que indicasse quem era o motorista. Encontrei uma carteira de motorista com a foto de um homem de meia idade. O nome não me era familiar, mas algo na foto me fez hesitar o reconhecimento de uma expressão que eu já havia visto antes, em mim mesmo, após longas jornadas solitárias. Saindo da cabine, os passos voltaram a ecoar, desta vez mais próximos. Eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse ali observando. Meu instinto gritava para eu sair dali o mais rápido possível, mas a curiosidade, ou talvez o dever de ajudar um colega de estrada, me mantinha no lugar. Decidi voltar para meu caminhão, mas antes de entrar, ouvi claramente uma voz atrás de mim. Obrigado por parar. Virei-me novamente, e desta vez vi uma figura na neblina, um homem alto. Usando um macacão de caminhoneiro, como eu. Ele não parecia hostil, mas seus olhos tinham uma tristeza profunda, como se carregasse um fardo invisível. Você está bem? Perguntei, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele assentiu lentamente. Estou agora. Só precisava de alguém para ouvir minha história. Para saber que eu realmente existi. Confuso, dei um passo à frente. O que aconteceu com você? Ele olhou para o caminhão parado, e então para a estrada. Era uma noite como esta, há muitos anos. Eu também estava descendo a serra, mas não fui tão cuidadoso quanto você. Um caminhão desgovernado me pegou de surpresa. Não tive chance. As palavras dele me atingiram como um soco. Percebi que estava diante de um espírito preso à estrada, incapaz de seguir em frente. E agora, como posso ajudar você? Perguntei. Ele sorriu, um sorriso melancólico, mas genuíno. Você já ajudou. Parou, ouviu. Agora posso descansar. Com essas palavras, ele começou a desaparecer na neblina, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Olhei novamente para o caminhão parado. As luzes de emergência haviam se apagado, e o rádio estava silencioso. Voltei para meu caminhão, liguei o motor e segui viagem, mas a experiência não me deixou. Era como se um peso tivesse sido tirado de mim.
mas também carregava a responsabilidade de lembrar e contar a história daquele caminhoneiro. Hoje, sempre que passo por aquele trecho, reduzo a velocidade e presto atenção, esperando ver novamente o homem na neblina. E sempre que ouço um pedido de socorro no rádio, não hesito em responder. Aprendi que nas estradas, às vezes, o que encontramos são mais do que simples coincidências. São encontros que nos lembram da fragilidade da vida e da importância de estarmos atentos uns aos outros. Essa experiência me ensinou que, embora as estradas sejam solitárias, nunca estamos realmente sozinhos. E que, às vezes, a única coisa que alguém precisa é ser ouvido para finalmente encontrar paz. Meu nome é João Pereira, mas o pessoal da estrada me conhece como JP. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vi de tudo nessa vida de asfalto. Alguns dizem que a estrada é como um segundo lar, e eu não poderia concordar mais. Porém, há certas experiências que nos marcam de tal maneira que, mesmo anos depois, continuam a nos assombrar. É sobre uma dessas experiências que quero falar. Foi em 2021, numa noite de junho, durante uma viagem pela BR-262, conhecida por muitos como a Estrada dos Perdidos. O nome não é à toa. Esse trecho, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, é famoso por seus trechos sinuosos e pela vegetação densa que parece engolir a estrada em certos pontos. Dizem que muitos caminhoneiros se perdem por ali, seja por falta de atenção ou por outros motivos. Naquela noite o tempo estava fechado e uma chuva fina caía incessantemente, dificultando a visibilidade. Eu estava transportando uma carga de equipamentos agrícolas e a previsão era chegar a Belo Horizonte por volta das 6 da manhã. O relógio marcava 1h30 quando decidi fazer uma parada rápida para esticar as pernas e tomar um café. Encontrei um pequeno posto de gasolina, praticamente abandonado, mas com luzes acesas. Parei o caminhão e entrei. O ambiente era estranho, com um silêncio quase sobrenatural. Havia um atendente, um senhor de idade, que me cumprimentou com um aceno de cabeça. Pedi um café e sentei-me numa das mesas. Enquanto bebia, o velho começou a conversar. Disse que conhecia bem a região e que eu devia tomar cuidado naquela estrada, especialmente à noite. Muitos já se perderam por aqui, ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. A conversa me deixou um pouco inquieto, mas decidi não dar muita atenção. Voltei para o caminhão e segui viagem. A chuva tinha aumentado e a neblina começava a cobrir a estrada, tornando a condução ainda mais desafiadora. Foi então que, de repente, os faróis do meu caminhão iluminaram algo na estrada. Era um homem, no meio da pista, acenando desesperadamente. Pisei nos freios e consegui parar a tempo de não atropelá-lo. Desci do caminhão com o coração disparado. O homem estava molhado, tremendo de frio e parecia em choque. Por favor, me ajude, ele implorou com uma voz trêmula. Meu carro quebrou mais à frente e não consigo sinal de celular. Mesmo com a situação inusitada, senti que precisava ajudar. Pedi que ele entrasse na cabine para se aquecer e seguimos em frente. Ele me contou que estava viajando para visitar a família e que o carro tinha parado de funcionar de repente. A estrada parecia interminável e a neblina cada vez mais densa dificultava a visão. Depois de algum tempo, avistamos um carro parado no acostamento, com os faróis piscando. É ali, disse o homem, apontando. Encostei o caminhão e desci com ele para verificar. O carro estava vazio, mas a porta do motorista estava aberta. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo não estava certo. Perguntei ao homem o que tinha acontecido, mas ele simplesmente olhou para mim com uma expressão de desespero. Eu não deveria estar aqui, ele murmurou. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, um som de motor se aproximando nos fez virar. Um caminhão vinha em nossa direção, os faróis cegando nossos olhos. O caminhoneiro que dirigia o outro veículo parou ao nosso lado e desceu. Era um sujeito alto, de aparência robusta. Vocês estão bem? Ele perguntou. Expliquei rapidamente o que estava acontecendo, mas quando me virei para apresentar o homem que eu havia resgatado,
Ele não estava mais lá. Sumiu sem deixar rastro. O outro caminhoneiro olhou ao redor, confuso. Você deve estar cansado, amigo, ele disse, tentando acalmar a situação. Às vezes a estrada prega peças na gente. Concordei, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era apenas uma ilusão. Agradeci pela ajuda e voltei para o meu caminhão, ainda tentando entender o que havia acontecido. Continuei a viagem com o coração pesado, pensando no que o velho do posto havia dito sobre a estrada. Cheguei a Belo Horizonte pela manhã, mas a experiência daquela noite não me deixou em paz. Contei a história para alguns colegas de estrada e muitos disseram já ter ouvido relatos semelhantes. Dizem que a Estrada dos Perdidos é habitada por almas que não encontraram seu caminho e que às vezes elas aparecem para pedir ajuda a caminhoneiros desavisados. Hoje, sempre que passo pela BR-262, mantenho os olhos abertos e o coração atento. A estrada tem seus mistérios e alguns deles nunca serão totalmente compreendidos. Mas uma coisa eu sei: na estrada nunca estamos realmente sozinhos. E talvez aqueles que se perderam ainda busquem uma maneira de voltar para casa. Olá, meu nome é Ricardo, mas todo mundo na estrada me conhece como Ricardão. Há mais de 25 anos que estou nesse mundo, rodando de norte a sul do Brasil, conduzindo meu fiel Scania por essas intermináveis faixas de asfalto que cruzam nosso país. Já me aconteceu de tudo um pouco, mas nada se compara àquela noite de 2023, na velha BR-319. Essa estrada, que liga Manaus a Porto Velho, é conhecida como a Estrada do Silêncio. Não só pela ausência de civilização ao longo de seu percurso, mas também pelas histórias que circulam entre os caminhoneiros. Histórias de desaparecimentos misteriosos, avistamentos inexplicáveis e encontros que fazem até o mais cético parar para pensar. Era uma sexta-feira e o relógio já marcava 23 horas quando decidi pegar a estrada novamente. Eu havia feito uma pausa rápida num daqueles postos de gasolina que parecem existir só para nos lembrar que não estamos sozinhos no mundo. Estava carregado de equipamentos eletrônicos, uma carga valiosa que deveria chegar a tempo para uma feira em Porto Velho. A noite estava clara, a lua cheia iluminava a estrada e o céu estava pontilhado de estrelas. O clima parecia perfeito para uma viagem tranquila, apesar da fama da BR-319 de ser um trecho complicado, especialmente à noite. A estrada parecia ter um ar de mistério, algo que sempre me fascinou e ao mesmo tempo me deixou com um pé atrás. A vegetação densa de ambos os lados dava a impressão de que o asfalto era um rio negro, fluindo silenciosamente em direção ao desconhecido. O som do motor do meu velho Scania era a única companhia, um ronco constante que parecia sussurrar segredos antigos. Enquanto dirigia, minha mente divagava entre as histórias que já havia ouvido sobre aquela estrada. Diziam que caminhoneiros desapareciam ali, que a estrada tinha vida própria e que às vezes levava consigo aqueles que ousavam desafiar seus mistérios. Tudo estava normal até que, de repente, o motor começou a falhar. Um engasgo aqui, outro ali. Droga, pensei, logo agora. Encostei o caminhão, preocupado, já que estava longe de qualquer assistência. Desci para verificar o que estava acontecendo e, enquanto abria o capô, senti um arrepio inexplicável, como se estivesse sendo observado. A noite estava silenciosa demais. Nem o som dos grilos, nem o vento mexendo as folhas. Apenas o silêncio absoluto,
Um silêncio que parecia engolir tudo ao meu redor. Voltei para a cabine, decidido a chamar por socorro via rádio. Foi então que percebi que o rádio estava apenas chiando, sem captar nenhuma frequência. Peguei o celular, mas sem sinal. É só o que me faltava, resmunguei. Nesse momento, vi algo pelo retrovisor. Um ponto de luz ao longe, uma lanterna oscilando na escuridão. Alguém estava vindo na minha direção. Meu coração acelerou, misto de alívio e apreensão. Quem estaria ali naquela hora? A figura se aproximou e pude ver que era um homem, vestido com um macacão de mecânico daqueles antigos, surrados. Ele acenou e sorriu, um sorriso meio torto, mas acolhedor. Boa noite, amigo. Precisa de ajuda? Ele perguntou, a voz rouca, mas amigável. Sim, meu motor está falhando e estou sem comunicação, respondi, tentando não demonstrar o nervosismo. Ah, isso não é problema, ele disse, vamos dar um jeito. Ele parecia saber o que estava fazendo, mexendo no motor com mãos hábeis e seguras. Enquanto trabalhava, começamos a conversar. Seu nome era Joaquim, e ele dizia ter passado a vida toda nas estradas. Falava com nostalgia dos velhos tempos, das viagens que fazia quando ainda dirigia. Essa estrada aqui, meu amigo, tem histórias que você nem imagina, disse ele, com um olhar distante. Joaquim mexia no motor com a confiança de quem já tinha feito aquilo milhares de vezes. A conversa fluía como se fôssemos velhos amigos, e ele me contou sobre um acidente que havia ocorrido por ali muitos anos atrás, envolvendo um caminhoneiro que ele conhecia. Foi um acidente feio, disse ele, mas dizem que a alma dele ainda protege quem passa por aqui. Essas palavras me deixaram com um frio na espinha. Sempre fui cético, mas naquela noite, no silêncio da estrada, qualquer coisa parecia possível. Depois de algum tempo, Joaquim conseguiu dar uma partida no motor. O velho Scania roncou de volta à vida, e eu não poderia estar mais aliviado. Não sei como te agradecer. Falei, sinceramente grato. Joaquim apenas acenou com a mão, como se dissesse que não era nada. Cuide-se, Ricardão. E lembre-se, na estrada, nunca estamos sozinhos, disse ele, antes de se afastar, desaparecendo novamente na escuridão da estrada, sua lanterna se apagando como uma estrela cadente no horizonte. Voltei ao volante, ainda processando tudo o que havia acontecido. O rádio voltou a funcionar e recebi um sinal claro, como se nada tivesse acontecido. Retomei a viagem, mas uma curiosidade me incomodava. Quem era Joaquim realmente? Chegando a Porto Velho, fiz questão de contar a história ao pessoal no terminal de carga. Um dos caminhoneiros mais velhos, o Tião, ouviu atentamente e, com um olhar sério, disse: Ricardão, Joaquim foi um dos melhores mecânicos que essa estrada já viu. Mas ele morreu há mais de 20 anos, em um acidente por aqui. Dizem que ele ainda ajuda quem precisa, mas nunca acreditei, até agora. Confesso que um arrepio percorreu minha espinha. Não sabia se deveria acreditar ou não, mas uma coisa era certa. Naquela noite, algo especial havia acontecido. Desde então, toda vez que passo pela BR-319, levo um pouco mais de respeito pelos mistérios que a estrada guarda. A vida de caminhoneiro é cheia de surpresas, e algumas delas transcendem o que podemos entender. Talvez Joaquim tenha sido apenas uma ilusão, um fruto da minha mente cansada. Ou talvez ele realmente continue cuidando daqueles que, como ele, dedicaram suas vidas às estradas do Brasil. E assim, sigo minha jornada com uma certeza: na estrada nunca estamos sozinhos. A partir daquele encontro,
comecei a refletir sobre todas as vezes que ouvi histórias de caminhoneiros que receberam ajuda de formas inexplicáveis. Histórias de caminhões fantasmas, de luzes que guiam em meio à neblina, de vozes que alertam sobre perigos à frente. Passei a prestar mais atenção a esses relatos e percebi que, por mais fantásticos que parecessem, existia um fio comum entre eles: a solidariedade entre aqueles que vivem nas estradas. Na semana seguinte, enquanto fazia outra viagem, deparei-me com um jovem motorista parado no acostamento, lutando para trocar um pneu. Lembrei-me de Joaquim e encostei meu caminhão para ajudar. Enquanto trabalhávamos juntos, contei a ele sobre meu encontro na BR-319. O jovem ouvia atentamente e seus olhos brilhavam de curiosidade e respeito. Quando terminamos, ele me agradeceu e disse: "Vou retribuir essa ajuda quando encontrar alguém precisando. É assim que a gente mantém a estrada segura." É incrível como a estrada nos ensina lições valiosas. Aprendi que não importa o quão experiente você seja, sempre há algo novo a descobrir, sempre há um mistério a ser desvendado. A estrada é viva, e cada quilômetro percorrido nos aproxima um pouco mais de entender seus segredos. E assim, sigo minha jornada, dia após dia, com a certeza de que na estrada nunca estamos realmente sozinhos. Há sempre uma presença, um espírito, uma lembrança que nos acompanha e nos guia. E quem sabe, talvez um dia, sejamos nós a guiar aqueles que virão depois de nós.